A paz do Senhor para todos. Eu estou vendo que nos últimos dias Deus está voltando a querer a igreja que Ele deixou. Iniciando os crentes ser crente, como começou o Evangelho e o cristianismo no mundo. Que hoje você vê muitas pessoas sendo crente na igreja, mas dentro de casa ele é 100% ou 99% desviado daquilo que ele é da igreja. Há muitos homens que dentro da igreja ele profetiza, ele fala mistério, ele sapateia, mas dentro de casa a esposa e os filhos sabem que ele não é aquele crente julgador, autoritário, mas na igreja ele é aquele santão, que quer ser santão. E vice-versa também, tem mulheres também, esposas, que dentro da igreja ela é aquela mulher santa, fala em mistério, e dentro de casa com seu marido, com seus filhos, ela não é aquilo. Autoritária, xinga marido, fala palavrão. E dentro da igreja ela não é a crente, ela dentro de casa não é a crente que ela se mostra dentro da igreja. E eu vejo que Deus não está se agradando dessas coisas. Por essas coisas, os milagres sumiram de muitas igrejas. Sumiram de muitas igrejas. Há muita demonstração que não é a realidade. Não é o crente. Ele tem que demonstrar ser aquele crente dentro e fora da igreja, na escola, no trabalho. Quem conversar com ele, sempre ele tem uma palavra de Deus, e não deixando de ser ele. Ele pode fazer resenha no meio da sociedade, ele pode conversar com todo mundo. Se ele não conversar com todo mundo, como é que vai ganhar alma? E vai falar de Jesus para quem? Tá cheio de gente aí que só prega dentro da igreja. Ele só prega dentro da igreja. Se você olhar ele na rede social, ele é sumido. Se você for olhar quantos amigos ele tem, às vezes é 3, 4. E diz que é pregador, e diz que é presbítero, ele diz que é pastor. E nem os crentes da igreja dele é amigo dele no Face. Nem os crentes da igreja dele. E às vezes, se ele é um pastor, às vezes nem os presbíteros da igreja dele não é amigo dele do Face. Há milhares de pastores aí que a igreja não sabe nem o número do telefone dele. Essa é a minha visão. A minha visão, o pastor da igreja, o número do telefone dele, ele tinha que ter um telefone de uso restrito. Isso aí eu acho normal, ele ter a sua privacidade, né? Privacidade. Né? E para isso ele pode ter um telefone de 2 chips, né? Nem precisa ter 2 telefones, né? Pode ter um telefone, um smartphone de 2 chips. Ele não dá o número para ninguém, que é da privacidade dele. E ter outro que a igreja, que o número fica no mural da igreja. Se ele é o pastor daquela igreja, né? Você chega em uma empresa, às vezes você vê lá o número do telefone explícito lá na página da empresa. Eles não têm medo de falar com a sociedade. E muitos pastores têm medo de falar com a igreja. E às vezes, quando a igreja que tem aí 1 milhão de membros, 100 mil membros, eu sei que é difícil falar com todo mundo. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Às vezes a igreja que tem aí 100 membros,
E nem os membros da igreja dele, ele tem telefone e nem ele quer que ninguém tenha o telefone dele. E fala que é pregador do evangelho. E hoje está cheio de pregador de evangelho aí de aluguel, né? Ele é pregador, mas de aluguel, né? Alguém contrata ele para ele ir pregar e paga ele X. A igreja não sabe a biografia do cabra. Nem conhece. Eu não sirvo para ser pastor. Eu não traria um pastor que destruiu a igreja em algum canto poder pregar na igreja. Você sai fora, rapaz. Não vinha mesmo. Não vinha mesmo. Às vezes o pastor, a igreja que ele pastoreia, os crentes foi tudo embora por causa dele. Um péssimo pastor. E vai pregar na igreja dos outros. Chega lá, sapateiro. Que hoje também está cheio, né? Hoje está cheio de espírito de microfone aí, né? O cara tá na igreja, sentado no banco, tá quietinho, não dá nem um glória a Deus. Mas quando pega o microfone, já começa a sapatear e falando mistério, e já quer que os outros dê glória a Deus. Rapaz, isso é uma hipocrisia tão grande. Uma hipocrisia tão grande. Eles estão brincando com a verdade, que a verdade é Jesus Cristo, né? Eles estão brincando com a palavra de Deus. É desse jeito que estão fazendo com o evangelho. Eu digo para todo mundo, Jesus está voltando. Porque na igreja está cheio de crente que não está gostando do que está acontecendo. Só que ele tem medo de falar e ser punido. Porque isso aí ele sabe fazer. Que já fizeram comigo também, né? Quando Veracruz era aqui onde eu moro, era a congregação de Ionápolis, fizeram uma reunião, um pastor abençoado, né, o pastor Hermógenes, veio com a sua comitiva para poder anunciando que Veracruz seria a sede. E o pastor que estava aqui, o Marivaldo, que era o presbítero Marivaldo, que estava aqui em Veracruz, eu disse bem certo para o pastor Hermógenes: pastor, Veracruz não tem condição de ser campo. Porque Veracruz não tem condição de pagar pastor o preço que eles querem ganhar. Eu disse verdade. Todo mundo não quis dizer, mas eu falei que eu disse a realidade. Mas se todo mundo dizimar, tem, mas ninguém pode obrigar nem todo mundo de dizimar, que ninguém deve. Dízimo é coisa do homem com Deus. Não é uma coisa de obrigação assim, se você não der, o nome vai para o SPC. Dízimo não é assim. Mas mesmo assim, eles fizeram de Veracruz campo. Veracruz, aqui, a igreja aqui, ela foi uma grande igreja. Continua sendo uma grande igreja. Mas não como era quando era congregação. Quando era congregação, era uma coisa. Depois que passou sede, virou outra coisa. Que nem todo mundo, tem muitas pessoas que ele é muito bom. Há muitos, né? Ele é um crente autêntico enquanto ele é membro. Quando passa ele ser auxiliar, ele já começa a se inclinar, já começa a achar que ele é maior. Leva ele ao diaconado e começa a achar que é maior. Quando chega ao presbitério, ele acha que é maior. Quando chega ao pastorado, ele acha que chegou no do topo, que dali ele não passa. Daí já começa o quê? Perseguir a igreja. E quando leva ele para a convenção, aí que piorou o trem, que ele deixa de ser crente da igreja para ser crente da convenção. É o que tem destruído a igreja. É o que a Bíblia diz lá em Josué. Muitos reúnem não para o bem, mas para o mal. Muitas reuniões de pastores na convenção não é para ajudar a igreja. É para saber o que... Eu conversei com um pastor, ele é até aposentado hoje, né? Meu amigo, e eu tenho vários pastores que é meu amigo, né, que sempre fala comigo pelo Face e tal, e eles me falam um bocado de coisa. Eles estão preocupados, certo que no meio tem muitos homens de Deus, e não é poucos não, viu? Tem muitos homens de Deus que ainda levam a palavra de Deus com sinceridade. Há muitos que levam com sinceridade, não é poucos não. Eles têm que entender que o evangelho,
E muitas vezes quando fala no Evangelho, eles falam de José, eles falam de Jó, eles falam de Jacó, mas esqueciam que nós estamos na era apostólica. O nosso segmento bíblico hoje do Evangelho é os apóstolos. Não é mais aquele do passado, é os apóstolos. É Pedro, é Tiago, é João. É esses que são, nós somos apostólico. Agora eu digo para vocês, eu pergunto, qual dos apóstolos era milionário com dinheiro de igreja, de dízimo e oferta? Me fala aí, qual dos apóstolos, dos 12 apóstolos que nós estamos dando seguimento hoje? Me fala aí, qual deles? Aí você fala, José, você é contra dízimo? Eu não, sou favorável. Eu sou contra a igreja que não cobra dízimo. Não tenho nada contra. Porque dízimo hoje, você for olhar dentro da Bíblia, no Novo Testamento, que o cristianismo dá seguimento ao Novo Testamento, você vê um trecho, só um trecho em toda a Bíblia que fala em dízimo. Um trecho. Só um trecho que fala em dízimo. Se não estiver equivocado, fica lá no livro de Mateus, acho que é 23 e 23, negócio assim. Jesus falou acerca de dízimo, que chegou um fariseu, né, batendo no peito, que disse, eu sou dizimista, eu dou todos os meus dízimos, até de um cominho, do coentro, do hortelã, eu dou mais o meu dízimo. E Jesus, olhando para ele, falou uma coisa, lê lá, que você vê que Jesus falou para ele. Para ele, ai daquele, não é ai daquele que dá o dízimo, não, viu? Entenda, viu? Ai daquele que dizima do coentro, o hortelã, o cominho, e esquece o principal, que é o juízo. O que Jesus está dizendo para ele? O seu dinheiro do dízimo não compra a salvação. Jesus falou para ele isso. Mas você agora, não, o dízimo é real, a igreja não tem fonte de renda, a igreja não tem. Hoje até que está mudando, né? Os pastores estão cheios de apoiar prefeito, de apoiar não sei quem, de apoiar presidente, diz que é para defender a igreja. Até que um dia a igreja virá uma associação, né? Que já é, né? A igreja já é uma associação, né? Que não quer pagar imposto, é uma associação. Quando não paga imposto, é uma associação sem fins lucrativos. Portanto, que a igreja é sem fins lucrativos. Você pode olhar que salário de pastor não entra como salário, entra como renda eclesiástica, que eu acho um grande mas absurdo, está contra a palavra de Deus. E aí depois prega que de César mas o que é de César, e eles não querem pagar o INSS nem o FGTS, né? Eu acho que isso aí é um absurdo. Não tá fora da realidade da palavra de Deus. Aí daquele que dizima o coentro, o hortelã, o cominho, esquece o principal, que é o juízo. O dízimo hoje, no passado era lei, hoje é puro amor. Agora eu pergunto para você, qual é mais forte? A lei ou o amor? O amor é muito mais forte do que a lei. Hoje você tira o seu dízimo, você ganha aí R$1.000, você tira R$100 de dízimo, é puro amor. Pelo amor a quê? A Deus? Pelo amor à obra de Deus aqui na terra. Não é para fulano de tal comprar comprar carro de luxo e ganhar milhões, não é para isso não, porque muitos estão fazendo isso aí, né? Muitos estão fazendo isso aí. A igreja virou empresa de muita gente aí, né? Cabide de emprego para filho, para filho, para filha, todo mundo aí. Eu cabide de emprego. Mas não é para isso que é o evangelho. E Deus está mostrando isso nesses últimos dias. Que funcionou, mas não vai funcionar mais. Eles estão orando mais, eles estão buscando mais. Eu não sei se vai receber de Deus. Porque muitos estão buscando benefício próprio. Não é benefício da obra de Deus. Não é benefício da obra de Deus. Nós temos de ficar de olho, abrir o olho, crente. Para você não perder, não fica aí engolindo arame farpado,
enfesado, e do jeito que você está enfesado aí, você não entra no reino de Deus. Você tem que estar livre, e a Bíblia diz que quem o Filho libertar, verdadeiramente seria o quê? Livre. Isso é quem ele libertar. Talvez você ainda está pegado numa placa de igreja, você está pegado ainda em uma religião. Está faltando o quê? A libertação de Cristo. O que estão querendo fazer com a igreja quer transformar o cristianismo em religião. Religião não tem nada a ver com o cristianismo. Religião quer pessoa só formada, né? Que é para ser líder, só formada. Tem que ter o segundo grau, tem que fazer. Eu não sou contra o cara ter estudo. Eu não sou contra. Só que Jesus chama você vê que tem apóstolo que Jesus chamou que não sabe escrever o nome. Você vê que não tem um versículo com o nome dele. E nem por isso deixou de ser apóstolo e ser chamado por Cristo. Você vê que hoje em muitas igrejas, principalmente as Assembleias de Deus, missão, né? Irmãos aí pode ser cheio da graça. Mas um presbítero aí de 50 anos chegar o pastorado, já foi. Deus não usa homem de 50 anos mais não. Para eles não, né? Para eles não. Se não tiver teologia também, não chega mais também o pastorado, não. Mudou tudo. Eles estão tratando a igreja como uma casa de negócio. Eles estão gemendo e não sabem que é Deus que está pesando a mão. Deus não pesa a mão em ninguém, né? Eu sempre falo isso. Deus não pune. A única coisa que Deus faz é tirar o seu espírito. Quando Deus tira o Espírito Santo, o homem vira lixo humano. Ele anda por si próprio, dando cabeçada aqui e ali. Ele vira cego, porque ele perdeu o conhecimento do Evangelho. O que eles fazem? Aí começa a contratar pregador. Vou buscar um pregador de tal lugar para poder vir pregar. Aí chega aquele dita, o tema hoje é tal, porque ele quer bater no irmão ou numa irmãzinha, né? Aí faz aquele tema e o cara chega, desce a lenha no irmão, desce a lenha naquela irmã, e depois eles vão dar risada. Viu a cara dela, como é que ficou, como você estava falando? Você viu a cara dele, a cara dele, como você viu? E está falando que é Deus que está falando. Eles estão mentindo em nome de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Você tem que entender, a sua salvação depende especificamente de você. Você tem que se sentir um homem de Deus, se sentir salvo, para depois levar a salvação para alguém. Cuide bem de si mesmo. Que a Bíblia diz que o cego não pode conduzir o cego. E está cheio aí, né? De cego conduzindo o cego. Você chega em muitos lugares, você só vai gente rodando, e você vê palavra, não tem nada. Coloca um louvor lá e só tem gente rodando, soprando no microfone, gente rodando, e quando você vê, mas a palavra não tem palavra. Não tem palavra de Deus. E nada supera a palavra. Eu gosto de cantar, mas eu tenho consciência que o louvor é agradecimento, mas não supera a palavra. E hoje em muitas igrejas, a mensagem da palavra de Deus virou mercadoria de fim de feira. Quando vamos ouvir agora mais a mensagem sobre pessoas que querem levantar para poder ir embora. A parte principal do culto é a palavra de Deus. Isso é quando é de Deus, né? Tá cheio de enche-tripa também aí, né? Tá cheio de enche-tripa também aí, dando sono no povo, né? Mas Deus está mudando o quadro. Deus está mudando. Eu creio que o Deus do universo está mudando o quadro. Vai ter homens e mulheres com coragem, nem que perca o meu cargo,
nem que você toma meu pastorado, nem que você toma meu diaconado, nem que você toma... Mas eu vou falar a verdade, que é o que está escrito na palavra de Deus. Às vezes o cara fica bajulando para quando chegar na época do culto administrativo e receber cargo. E aquele cargo te leva ante o céu. Será que é com aquilo ali que você vai entrar no céu? Um beijo no coração. Que Papai do Céu continue te abençoando em nome de